Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu estou com um convidado super especial aqui. Seja bem-vindo, Fernando, da Golden Gate. Vai ser um prazer conversar com você hoje. Prazer, Marco. Ótimo estar aqui. Obrigado pelo convite. Nada, que isso. Eu acho que é uma super oportunidade para a gente explorar dois caminhos distintos para conseguir um green card nos Estados Unidos, né? Eu sou especialista em ajudar a galera a conseguir um F1, né? Um visto F1 para depois conseguir um H1B, depois conseguir o green card. E você é especialista num outro caminho, né? Que ajuda indivíduos aí de high net worth a conseguirem direto o green card. Então, eu quero muito explorar aí quais são esses caminhos para o green card direto, mas eu sei que você, né, nós conversamos semana passada, então eu conheço um pouco da sua história, eu sei que você foi uma pessoa que seguiu pelo F1, depois o H1B, e depois conseguiu o seu green card, né? Então, se você puder começar se apresentando, né, como que foi sua experiência nos Estados Unidos até conseguir o seu green card, vai ser muito legal para a gente ter esse contexto prévio. Vamos lá. Beleza. Bom, na verdade, eu fiz o undergrad, né, a minha graduação aqui no Brasil. Eu fiz ciência da computação na PUC, em Belo Horizonte, e eu trabalhava como analista de sistemas, programador, e faz muitos anos atrás, quando houve o problema ou era para acontecer o problema do bug do milênio, né, se as pessoas não fizessem as transições daqueles sistemas antigos que foram codificados com anos, com 2 caracteres, etc. Então, os Estados Unidos estavam precisando de muita gente nessa área, né, para trabalhar em sistemas antigos. Então, foi assim que eu fui para a Califórnia, né? Então, na época, isso era 1997, 3 anos antes da virada. Então, haviam muitos empregos nessa área para programadores, analistas de sistemas, e eu fui com visto H1B, né? Então, na época, era uma exceção. O governo americano abriu muito mais vagas de H1B do que geralmente acontecia, né? E depois, desde então, não teve mais essa exceção. Então, foi relativamente fácil, né, para uma pessoa que estava trabalhando com esse tipo de skill, né, de função, ir para os Estados Unidos nesse trabalho. Então, eu fui com o visto H1B de 2 anos, e aí fizemos o trabalho, foi implementado, etc. E a empresa ofereceu para fazer o green card para mim, né? Então, aí eu comecei o processo de green card e aceitei, sabendo que eu ia ficar preso naquela empresa, eu ia ficar preso naquela função e mais ou menos ficar preso no mesmo salário, porque, queira ou não, as empresas usam né, um visto para estrangeiro como uma forma também de controlar um pouquinho os custos, vamos colocar dessa forma, né? Então, eles aprovam aquela sua função, né, para você conseguir o visto H1B, e depois, né, durante o processo de green card também, porque eles comprovam para o departamento de trabalho americano que eles precisam de uma pessoa com aquele skill, né, que eles procuraram uma pessoa nos Estados Unidos que tinha aquela habilidade e não acharam, então eles tiveram que procurar fora, né? Então, por isso que eles não permitem que você mude de trabalho, nem mesmo dentro da mesma empresa, porque eles comprovaram para a imigração que eles precisavam de uma pessoa com aquele skill, né? Então, basicamente, enquanto eu esperava o meu green card, eu fiquei 5 anos trabalhando, né, na mesma empresa, no mesmo trabalho e com aumentos salariais módicos, né? E aí, chegando no meu green card, eu pedi demissão imediatamente e fui trabalhar para outra empresa, e eu tinha todo o poder de ter um green card em mãos, então é como se eu fosse um americano, né? Então eu poderia trabalhar para qualquer empresa, não precisaria me submeter só às empresas que estão dispostas a fazer um sponsorship, né, um patrocínio de um visto de trabalho. Então foi assim, eu fui trabalhar numa empresa de agricultura, né, na parte de TI, e aí depois disso eu fui trabalhar para o Wells Fargo, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, e aí eu estava trabalhando na parte de TI, mas também com clientes dentro da empresa, da área de marketing, o que eu achei super legal, e da área de desenvolvimento de produto, e aí eu comecei dentro do Wells Fargo, migrar para essa área de desenvolvimento de produto, né? E aí tomei aquele gostinho por trabalhar mais com um produto voltado para o cliente final, né? Não só um sistema de TI que é usado pelos usuários de dentro da empresa, mas também com o cliente final, e, né, participando de pesquisa de mercado, etc. Então,
Gostei muito dessa área e pensei, bom, para eu fazer uma transição de TI para business, um MBA é interessante, né? E foi aí que eu comecei a pensar e pesquisar os MBAs, pensar, faço um full-time, né? Como eu tinha o Green Card, eu poderia, né, pedir demissão e trabalhar numa aplicação para um MBA, focar nisso e entrar no MBA full-time, ou fazer um MBA part-time. Para mim, pela minha idade na época, né, fazia mais sentido fazer um MBA part-time. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha já 37 anos quando eu entrei no MBA, né? Então Tá. tinha bastante tempo de experiência e eu também tinha o problema de financiar o MBA, né? Se eu fosse fazer um MBA full-time, aí eu ia ter um custo mais elevado do ponto de vista dos meus ganhos e, né, das minhas economias e de quanto eu ia estar gastando ali com a universidade, com moradia, com alimentação, etc. Então eu decidi fazer o part-time, porque aí eu poderia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Só que o part-time MBA que eu escolhi era de 3 anos, né? Então você tem a mesma carga horária, faz as mesmas matérias, só que por você não estar fazendo full time, isso daí acaba sendo esticado por 3 anos, né? Você faz aula à noite e fim de semana. E aí eu escolhi o UC Berkeley porque eu trabalhava em São Francisco e eu morava na Península, né? Que é a parte ali que fica meio de caminho entre São Francisco e São José, né? São José é a maior cidade do Vale do Silício, então ali é uma transição do Vale do Silício para São Francisco, né? Então, para eu ir para Berkeley ficava conveniente, porque aí eu poderia ir depois do trabalho, e também para eu ir para o outro campus que era na Península, que é onde é o Google hoje. A gente usava algumas salas numa empresa que utilizava aquele campus do Google, então era bem perto também. Então, por isso que eu decidi pela UC Berkeley, além de ser uma super universidade, né? As duas melhores ali da Bay Area são Berkeley e Stanford, e fiz um financiamento federal para poder estudar, né? Para poder pagar a minha mensalidade, a tuition, e por eu ter o Green Card, eu tive essa possibilidade de ter esse financiamento, né? Se eu fosse um estudante internacional, eu não teria esse financiamento. Então, essa foi minha história para chegar no MBA, e depois disso eu formei e acabei voltando para o Brasil depois de alguns anos de formado, mas aí eu te explico um pouco mais sobre a parte burocrática de ter um Green Card versus cidadania quando a gente chegar nessa parte da história. Sim, perfeito. Eu até estava achando, né, na minha cabeça errado, já invertendo as ordens, né, que porque você fez o MBA, né, você teria ido com o F1, mas no caso você foi direto com H1B. E hoje você que acompanha bastante de perto aí a obtenção de vistos, eu sei que não especificamente H1B ou F1, mas quão mais difícil você acha que é hoje em dia conseguir um H1B direto, assim, só por curiosidade? Você tem alguma percepção sobre isso? Sim, a última estatística que eu vi do ano passado, só 25% das pessoas que entraram na loteria do H1B conseguiram o número. Então, basicamente, tem 4 por 1, a proporção aí de aplicantes, ou pelo menos foi ano passado, de aplicantes para vagas, né? Então, é uma chance bem pequena, né? Então, você colocar todas as suas fichas num H1B e depois não dá certo, é um problema, né, para as pessoas que ficam dependendo disso. E o H1B também te limita um pouco, né? Nem todas as empresas estão dispostas a ter um funcionário com H1B, né? Então é um processo caro para as empresas, elas têm que contratar advogados, tem uma certa incerteza para elas, que elas não sabem se você vai ter aquele sucesso no sorteio, não sabem se a aplicação em si, né, vai ser de sucesso, porque mesmo com o advogado pode ser que tenha algum problema na aplicação e ela seja negada. Então tem todas essas incertezas. Então a empresa, além de ter que gastar dinheiro, ela tem essa incerteza, né? E empresas menores, às vezes você não quer trabalhar para uma big tech, você quer trabalhar para uma pequena empresa, né? Ou abrir a sua própria empresa. Então aí você já não tem mais a opção, né, de ter um patrocínio de um H1B. Então, tendo o Green Card facilita muito para quem está formando
seja no undergrad, ou seja no MBA ou no mestrado, você tendo o Green Card, você está competindo com as mesmas fichas que um americano está competindo no mercado, né? Então aí só vai depender do que você quer fazer mesmo, e as opções são ilimitadas. Uhum. Ó, surgiu uma pergunta super interessante. Depois você me disse, eu quero, se você quer trazer para agora um breve comentário sobre o O1, ou se a gente fala no final, ô Fernando. Bom, sobre outros tipos de visto, eu nem vou tentar trazer comentários sobre outros tipos de visto, porque isso está mudando bastante, tá? Então, como eu só trabalho com o EB5, que é um tipo de visto específico, que não é um visto nem de estudante, nem de trabalho, é um visto de investimento, né? Um visto de imigração por uma outra rota, então eu não fico muito a par dos outros vistos, mas isso tem mudado com frequência, né? E tem uma certa imprevisibilidade nesses outros tipos de visto, né? Tem uma discricionalidade do Immigration Officer, né? Daquele funcionário do USCIS, que é o Departamento de Imigração americano, em como ele vai revisar a sua aplicação e se vai ser aceito ou não, se ele vai pedir algum documento a mais, ou se vai dar uma travada em alguma pilha e ficar aguardando, né, por um tempo mais longo. Então, tem muitas variáveis aí que eu nem me atrevo a entrar em detalhes por outros tipos de visto, mas que advogados de imigração entendem bastante, né? Então, advogados de imigração que trabalham nos Estados Unidos, isso eles podem ser brasileiros ou podem ser americanos, mas que tem o BAR, né, que é a OAB americana, e que trabalham com processos de vários tipos de vistos. Geralmente eles se especializam em vistos de estudante de trabalho, ou vistos de família, ou vistos de asilo, né? Então tem umas segmentações entre os advogados também. Então é importante a pessoa procurar um advogado que tenha experiência no tipo de visto que ela gostaria de entender se ela tem a capacidade de aplicar. Legal. Se eu não me engano, o O1 é aquele visto para habilidades excepcionais, não é? Sim, sim. Tem o O1, tem o EB1, EB2, né, EB3. Tem vários tipos de visto para diferentes tipos de habilidades. Alguns precisam de um patrocínio de um empregador, outros não. Alguns precisam de uma certa categoria transitória de necessidade do país, né, Estados Unidos, de levar pessoas com aquele tipo de skill, né, aquele tipo de habilidade. Então, isso muda com o tempo também, né? Então tem várias variáveis aí que são variáveis, né? São instáveis e mudam com o tempo. Perfeito. Vou deixar de colocar digressões aqui no nosso caminho. Vamos então entrar no nosso assunto, né, de EB5. Você mencionou então que você passou por essa experiência, né, de se tornar de um cidadão brasileiro no Brasil para um cidadão brasileiro que foi para os Estados Unidos e conseguiu o Green Card. E como que aconteceu de você conseguir o seu Green Card e agora está trabalhando nesse job, vamos dizer assim, de ajudar brasileiros a conseguirem o EB5, assim? Se você puder contextualizar o seu trabalho na Golden Gate, como que você chegou lá, acho que vai ser super legal para a gente ter uma visão do que é o EB5 e como que as pessoas aqui podem se beneficiar dele, né? Sim, sim, perfeito. Bom, como eu te falei, eu não fiz o EB5, né? Eu fiz um outro tipo de processo que era bem mais demorado, mais incerto, mas deu certo, né? Então, com o Green Card, quando você obtém o Green Card, seja da forma que eu fiz, ou seja através do EB5, quando você começa a utilizar, né, quando o Green Card fica pronto e você está dentro dos Estados Unidos ou você entra nos Estados Unidos com o seu Green Card, começam a contar os 5 anos que você precisa morar nos Estados Unidos, né, ser um residente nos Estados Unidos para depois poder aplicar para a cidadania. Tá? Então eu fiz isso. Eu fiquei nos Estados Unidos morando por 5 anos e esses 5 anos não precisam ser 5 anos todos os dias, né? Eu vinha passar férias, como eu, né, trabalhava lá, mas as pessoas têm que, no mínimo, em média, durante esses 5 anos, passar 6 meses por ano dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque você quer mostrar para o governo americano que você tem intenção de ser
né? Se você quiser fazer a cidadania, que é opcional, mas se você quer ser um cidadão, que você passou pelo menos metade do seu tempo dentro do território americano, né? E que você não cometeu crimes, etc, etc. Então, como eu morava lá, para mim, isso foi fácil, né? Eu mantive uma planilha onde eu anotava todas as minhas saídas e entradas dos Estados Unidos, né? Seja indo para o país vizinho México, ou seja vindo para o meu país de origem, Brasil, né? Então, isso depois é necessário que seja apresentado. E também a pessoa, para fazer o processo de cidadania, é super fácil, né? Eu não precisei contratar advogado, eu fiz uma prova de inglês muito básica, estudei algumas coisas sobre a história americana, preenchi uns formulários, e eles fizeram uma análise em questão de 10 meses, o meu passaporte americano estava pronto, né? E por isso por que eu estou falando isso? Porque para eu poder voltar para o Brasil e morar aqui por longos períodos de tempo, eu moro em São Paulo agora, se eu tivesse feito isso enquanto eu tinha Green Card, eu poderia perder o Green Card, né? Então, se você passa mais de 6 meses fora, né, 6 meses ininterruptos fora dos Estados Unidos, você, quando vai voltar, você pode perder aquele Green Card. Então, eu fiz a minha cidadania assim que eu pude, né, depois dos 5 anos, e passou um tempo depois, eu decidi morar no Brasil. E aí morei no Brasil, trabalhei com várias coisas, e um ex-chefe meu da BlackRock, que é a última empresa que eu trabalhei nos Estados Unidos, e ele foi trabalhar para a Golden Gate Global e me chamou para conversar, né, para ver se eu tinha interesse em entender o trabalho que ele estava fazendo, etc. E eu achei super bacana, né? Então, basicamente, todo o processo que eu passei, né, de obtenção, né, de Green Card, de cidadania e de ter essa liberdade de agora poder morar no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, eu acho esse processo muito legal para quem tem a condição de fazer, né? Quem tem o desejo e a condição de fazer. Então, eu achei bem interessante. E tem aquele vínculo com a parte de investimento, que eu trabalhava com investimento antes. Então, eu acho essa parte bem interessante. E também para ajudar pessoas que têm esse sonho, né? Então, era um sonho meu morar fora e eu ainda né, mantenho o meu passaporte americano. Se eu quiser voltar a morar nos Estados Unidos, eu posso. Então, é interessante ter essa flexibilidade. Então, o que a Golden Gate Global queria fazer naquela época, né? Isso era 2019, um pouquinho antes da pandemia. Eles trabalhavam muito com aplicantes de EB5 da Ásia, tá? Porque na Ásia tem a figura do consultor de imigração, uma agência de imigração, que é tipo uma agência de turismo que tem aqui no shopping no Brasil. Você entra e, eu quero viajar, quais são as opções de países, tá? Você pode ir para tal país e pode fazer um passeio de trem, pode fazer um passeio de navio, etc. Então, a agência de imigração, que tem muito na Ásia, né, Índia e China principalmente, a família pode ver as opções de países, né, se decidir pelos Estados Unidos, quais são as opções dos Estados Unidos, um visto temporário, um visto de estudante, um programa de imigração, e chega no EB5, e aí tem os projetos que a pessoa tem que escolher para fazer a aplicação do EB5, né? Então, a Golden Gate Global é uma das empresas que tem projetos que se encaixam no perfil de EB5, né? Então, aí a pessoa escolhe e começa o processo. Já fora desses países onde tem mais imigrantes para os Estados Unidos, não tem muito essa figura, né? Então, a Golden Gate Global precisava de pessoas fora daqueles países para começar a ter capilaridade, né? Então, eu fico aqui no Brasil, eu tenho uma colega na África do Sul, tenho colegas na Índia e na China também, porque são os 2 maiores mercados disparado. Tem no Japão, Dubai e Coreia do Sul, né? Então, nós temos uma rede, né, de pessoas que estão mais perto das famílias, né? Mas isso não quer dizer que quem já está morando nos Estados Unidos não pode aplicar para o EB5. Isso eles pode fazer também. A gente tem um time local, né, em vários lugares nos Estados Unidos para também ajudar as pessoas que já estão lá e têm um visto de estudante ou têm um visto de trabalho, mas querem converter isso para um green card. Isso é interessante, né? Porque quem está hoje, por exemplo, fazendo um MBA nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, né? E está na dúvida se vai conseguir ou não H1B, ou vai conseguir o sorteio do Green Card também. Perdão, me corrija se eu estiver enganado. O sorteio do H1B, ele é incerto. Aí depois você consegue o H1B,
ainda tem que passar por um sorteio do Green Card? Essa é uma dúvida interessante. Não, aí depois do H1B, de você trabalhando com o tempo com H1B, se a empresa, né, como foi o meu caso, quiser oferecer para fazer a conversão desse H1B para um visto de imigrante, né, aí ela pode fazer isso para você, mas aí vai depender da empresa querer te patrocinar. Entendi. Então, assim, mas o H1B, então, ele tem a incerteza de, putz, eu tenho que estar preso a um empregador numa função específica, né? Então, se eu tiver com receio de talvez meu futuro nessa empresa não estar muito certo e eu quiser buscar uma outra alternativa, o EB5 pode ser essa alternativa, né? E Pode sim. quais são as condições aí do EB5, né? Eu sei que é um visto de investidor, então a pessoa precisa ter dinheiro para investir nos Estados Unidos. Quanto que a pessoa precisa investir? Se a gente puder entrar nos detalhes mais sórdidos, né, do EB5, vai ser muito legal, Sim, sim. Realmente é um visto de investidor e o valor atual está em $800 mil. Esse valor, quando o EB5 foi criado lá em 1990, é um programa bem antigo, de muito sucesso, então os Estados Unidos continua renovando esse programa quando, né, ele está perto de expirar, e ficou em 500 mil por muito tempo, que é um programa que foi criado pelo Congresso americano, né? Então precisava de o Congresso fazer uma revisão do programa para corrigir o valor. Então eles fizeram isso em 2022 e corrigiram o valor para 800 mil. Então o valor está em 800 mil agora, e esses 800 mil não é a fundo perdido, tá? Então a pessoa vai aplicar esse valor. O grande objetivo do programa EB5 para a economia americana não é só levar dinheiro para dentro do país, é que esse dinheiro gere empregos, tá? Então a pessoa, depois desse tempo de aplicação, de terminar o processo do EB5, se ela quiser tirar esse dinheiro dos Estados Unidos e voltar para o Brasil, ou colocar em um paraíso fiscal, onde ela quiser, ela pode, tá? Então não é obrigado o dinheiro a ficar lá dentro dos Estados Unidos. Mas a grande sacada é conseguir gerar os empregos, né? Então é aí que entra a figura do centro regional, que é o tipo de empresa que é a Golden Gate Global, né? Que faz essa intermediação entre projetos que estão gerando empregos. Esses empregos têm que ser gerados por pelo menos 2 anos, e a família, né, o indivíduo que está fazendo o EB5 e precisa de fazer essa aplicação, né? Então, os $800 mil, eles são retornados para a família depois de, geralmente, em média, 5 anos, dependendo do projeto que a família decide, né, usar para fazer a geração dos empregos. Esses 800 mil tem que ser todo aplicado no projeto, tá? Então, empresas como a nossa, para fazer essa curadoria de procurar projetos e fazer toda a documentação do Departamento de Imigração com referência ao projeto, e também a auditoria toda, né, de documentar a geração de empregos e fornecer estudo, tem um fee, né, tem uma admin fee, que é uma taxa de administração que o centro regional cobra. Então, no nosso projeto atual, por exemplo, está em $80 mil, que é 10% aí do valor. Então, a pessoa vai usar o que? Um aporte aí de $800 mil, que isso é retornável depois. $80 mil é a taxa de administração da Golden Gate Global. A pessoa vai ter que contratar um advogado de imigração, como eu falei antes, especializado em EB5, e geralmente eles cobram entre $20 e $25 mil, tá, para fazer esse processo para eles, que não é um processo tão complicado e subjetivo como outros processos de aplicação, mas tem que ser bem feito para não ter problemas, né? Por envolver tanto dinheiro, que o advogado vai ter que trabalhar com a família para comprovar o source of funds, que é a fonte daqueles recursos, né, para evitar dinheiro ilícito, né? Então, esse dinheiro ele é muito bem tem que ser muito bem documentado, né, como ele foi obtido. E aí, por último, as taxas do USCIS, que é o Departamento de Imigração, que dá mais ou menos uns $20 mil. Tá? Então, ao todo, a família vai gastar em uns 120 a 125 mil dólares de taxas que não são retornáveis, e mais os 800 mil. Então, é importante pensar que é bom ter disponibilidade aí de uns 930 mil dólares para fazer o processo todo. Sim, e aí você, inclusive, está falando de família, né? Esse geralmente é um projeto familiar, né? Porque a soma de investimento é alta, né? E se você puder, eu quero entrar mais nos detalhes ainda, mas se você puder dar um pouquinho de detalhes, assim, vamos pintar um quadro mais colorido aqui sobre quais são esses clientes que você costuma atender, né? Hoje, que tipo de brasileiro está indo
buscando esse serviço, né? Sim. Bom, o perfil mais típico é família, um casal, e o casal tem que ser oficialmente casado, né? Tem que ter uma certidão de casamento, uma união estável não é reconhecida nos Estados Unidos, e filhos pequenos, né? Então, geralmente, esse é o perfil típico que a família quer mudar para os Estados Unidos, para os filhos serem educados já em inglês e, né, passar a pré-adolescência e a adolescência nos Estados Unidos. Outro caso é filhos um pouco mais velhos, que já estão chegando na high school e já querem fazer o high school nos Estados Unidos. E outros um pouquinho mais velhos, onde eles já estão chegando aí 19, 20 anos, porque tem uma data limite para os pais conseguirem levar os filhos com eles. Tá? E qual que é essa data? É antes dos filhos completarem 21 anos. E eles não podem ser casados. Então, os pais, com um investimento de $800 mil, eles podem levar os filhos desde que os filhos sejam solteiros e tenham menos de 21 anos. Tá? Então, isso é super importante. Então, esses são os perfis típicos de família. Tem perfis de indivíduos que vão sozinhos, isso aí a idade varia bastante, de pessoas jovens que querem fazer faculdade até pessoas que já estão aposentadas. Tem casais mais velhos que já são os empty nesters, né, que são os sem ninho, que os filhos já são independentes, já casaram, já saíram de casa, e os pais têm uma empresa, a empresa já consegue ser tocada à distância, ou eles vendem a empresa, ou eles vendem a fazenda e vão para os Estados Unidos, né? E tem os casos dos pais que querem enviar os filhos, né? Então, e aí já é a intenção dos pais, eles não querem mudar, às vezes eles trabalham com um business, são médicos e seria difícil, né, levar a prática deles para lá, ou são advogados já estabelecidos aqui no Brasil, ou são fazendeiros que, né, para você gerenciar uma fazenda de longe é muito mais difícil do que gerenciar uma empresa, então aí eles querem enviar um filho ou uma filha ou mais para os Estados Unidos, né? Então eles aí têm que fazer o processo para cada filho, né? Já que se os pais não estão indo, aí eles têm que fazer um processo para cada filho. E como eu falei lá no começo, o advogado de imigração vai ter que trabalhar com a família para provar que aqueles recursos que estão sendo investidos, que eles vieram de uma fonte lícita. Mas esses recursos não precisam ser de propriedade do aplicante, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa de 17, 18 anos quer começar o processo EB5 para fazer faculdade, né, nos Estados Unidos, ele pode receber uma doação dos pais e dos avós, ou uma combinação de tudo isso, desde que a fonte, né, a origem desses dinheiros consigam ser comprovadas, né? Então, isso é totalmente legal e acontece muito, não tanto com o brasileiro ainda, mas acontece muito com famílias da Índia e da China, onde os pais não querem mudar para os Estados Unidos, mas um filho ou uma filha quer, e eles fazem esse processo todo, né, fazendo essa doação do valor para os filhos. Isso é totalmente aceito, já tivemos muitos casos aprovados, então é bem normal para o USCIS receber esse tipo de perfil. Legal, perfeito. É claro que a gente entende que não é para 99% da população, né, esse tipo de caminho, mas ainda assim acho que é interessante a gente compartilhar isso, porque pode ser que alguém tenha realmente essa condição, tá pensando em mudar para os Estados Unidos e só não sabe que, putz, tem esse caminho que já daria o green card direto para ele, né, para ele ou para a família. Então, para entrar um pouquinho nesse detalhe, né, o que eu acho que é mais interessante é que antes de fazer minha pergunta, eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho que tem um pouquinho a ver com o que o Caio perguntou. Há um tempo atrás eu estava pesquisando sobre os diversos vistos americanos. Então, F1, H1B, o próprio O1 que o Caio perguntou aqui, e eu trombei com o EB5, né? Eu falei, caramba, quer dizer que se eu tinha acho que visto $900 mil, eu consigo entrar nos Estados Unidos e conseguir meu green card, né? Então, só falta mais ou menos uns 890. Brincadeira, mas
brincadeiras à parte, né? Eu acabei descobrindo esse EB5 como um caminho possível, né? E na época tinha, se eu não me engano, tinham dois tipos de caminhos dentro do próprio EB5. Eu poderia investir numa zona rural, não sei se exatamente se existe isso ainda, e também investir num negócio urbano. Eu lembro que eu estava pensando, bom, se eu tivesse o dinheiro para investir num negócio meu que gerasse pelo menos 10 ou 20 empregos, acho que são, quantos empregos são? Pelo menos São 10 empregos. 10 empregos nos Estados Unidos. E eu pudesse comprovar isso, né? Que o meu negócio nos Estados Unidos gerou 10 empregos em 2 anos. Eu poderia conseguir esse visto EB5, esse visto EB5. Eu falei, maravilhoso, tá no radar aqui ainda, tá no radar. Mas aí, o que vocês na Golden Gate fazem é que não seja nem necessário o empreendedor, vamos dizer assim, estar lá tocando um negócio, até porque tem uma chance enorme, né, de novos negócios falirem, existem muitos riscos envolvidos. E é aí que vocês, como Golden Gate, agregam muito valor, né? Porque vocês escolhem projetos de investimento que vamos construir um resort, beleza. Aí tem vários investidores ali que casam a graninha, né, para construir aquele resort, e vocês acabam documentando tudo e garantindo para os Estados Unidos que o projeto foi investido, sem que, por exemplo, o investidor precisasse estar ali no dia a dia trabalhando e investindo num negócio que seria muito mais incerto, né? Então, isso eu achei super interessante da nossa conversa na semana passada, né? E eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho, assim, enfim, que tipos de projetos são esses que a Golden Gate seleciona e como que o investidor ele fica esperando, né, o negócio dar retorno e quais são os riscos envolvidos, né? Sim. Bom, foi bom você trazer duas coisas. Um, que você tinha visto que o valor era 900 mil, isso realmente aconteceu por um curto período de tempo. O Congresso estava trabalhando em um reajuste, eles subiram para 900 mil, ficou ali por um período, depois eles decidiram baixar para 800 mil. Então teve esse período... Não, que louco! Por 900, exatamente. E sobre você mesmo abrir uma empresa, isso é possível. Então tem duas formas de você fazer o EB5, que é o EB5 Direct, onde você abre uma empresa, contrata as 10 pessoas, mantém esses 10 empregos, pelo menos, né, por pelo menos 10 empregos por 2 anos e faz essa documentação. Como você disse, tem muito risco, né, então só 5% das aplicações de EB5 são de EB5 Direct. E desses 5%, só 1/3 conseguem chegar na reta final de conseguir comprovar, né, a geração dos empregos da forma que o USCIS quer ver e, né, que a empresa não tenha falido antes de atingir os 2 anos, etc. Então, é muito arriscado, né? Então, os projetos de centros regionais vieram, isso foi criado dois anos depois que o EB5 foi criado, tá? Foi em 1992, porque o governo americano viu que as pessoas estavam com dificuldade e não estavam querendo se arriscar e abrir um negócio próprio num mercado que elas não conhecem e não conseguir nem manter o capital investido e nem conseguir gerar os empregos para ter o green card no final, né? Então, eles criaram essa figura do centro regional, então é esse pool, né, de pessoas que agregam os seus valores juntos numa obra maior, né? E essa obra pode ser de várias naturezas, contanto que gere aí 10 empregos nos 2 primeiros anos de aplicação, mas no caso da Golden Gate Global, como a empresa surgiu de uma empresa de private equity para real estate, né, então de investimentos privados no mercado imobiliário, então ela já conhecia o mercado de construtoras, incorporadoras e sabia avaliar quando um projeto era um projeto sólido ou não, né? Então, já tinha essa expertise nesse segmento e eles quiseram continuar. Bom, vamos abrir um centro regional, mas continuar fazendo o que a gente faz. A única diferença é que, em vez de ser investidores grandes de dentro dos Estados Unidos, serão investidores de fora dos Estados Unidos com valores determinados, né, porque o valor é sempre o mesmo para cada família, né? E falando da parte de investimento, né, então a regra do Departamento de Imigração é que essa aplicação tem que ser at risk, a risco. Então,
nenhum centro regional pode garantir que aquele valor vai ser devolvido depois dos X anos, depois dos 5 anos que aquele valor foi investido com a intenção de ficar imobilizado ali naquele projeto e gerar empregos, tá? Então, essa é a regra. Então, o que acontece? A pessoa não pode estar comprando um apartamento para ter essa contrapartida física daquele valor. Então, ela tem que aportar um valor em dinheiro e receber em dinheiro depois desse tempo todo, se o projeto der certo. Tá? Então, aqui um disclaimer, né? Pelas regras do USIS, o projeto tem que ser at risk, então nenhum centro regional pode garantir que aquele projeto vai dar certo, nem do ponto de vista financeiro, depois de 5 anos conseguir devolver o valor total, e nem do ponto de vista de geração de empregos. Né? Então, não existem garantias. Né? Tem que ser um projeto a risco. E outro disclaimer aqui, então, eu não sou um assessor de investimento, então não estou dando nem dicas de investimento, também não sou um advogado de imigração, não estou dando dicas ou assessoria de uma parte migratória, isso a pessoa tem que contratar o seu advogado de imigração, tem que analisar, fazer a due diligence, né, dos projetos e das opções de projetos para escolher para o seu EB5, tá? Então, eu estou aqui mais como trazendo informação para as pessoas. Bom, então voltando para o EB5. E essa aplicação, ela vai ficar imobilizada aí em média 5 anos, né? E o retorno financeiro anual geralmente é muito pequeno. Tá? Então, varia entre 0,25% ao ano de retorno, né, os juros, até, às vezes, 3% ao ano. O porquê que tem essa variação tão grande? Aquela equação de risco e retorno vale aqui, tá? Como vale para qualquer tipo de aplicação. Então, projetos mais arriscados têm retornos maiores, né? E já houveram projetos, sim, as pessoas podem procurar no Google, que falharam, né? Alguns projetos não conseguiram construir o que prometeram, ou não conseguiram gerar todos os empregos necessários, ou não conseguiram ter o retorno do investimento para depois a construtora conseguir pagar de volta os valores que eles pegaram emprestado dos aplicantes do EB5. Isso, tá? Então, isso da própria Golden Gate ou não? Da Golden Gate, não. A gente teve 100% de aprovação da parte do USCIS, dos nossos projetos, né? Então, eles sempre se encaixaram dentro dos critérios imigratórios, do ponto de vista do Departamento de Imigração, e do ponto de vista financeiro, sempre na maturidade daqueles empréstimos que a família faz para uma construtora através, né, de um projeto EB5, sempre nós pagamos o valor completo na maturidade daqueles empréstimos. Né? Então, a gente tem um track record aí, um histórico super positivo. Já devolvemos mais de 250 milhões de dólares para famílias que já chegaram naquele ponto do processo onde eles poderiam receber o dinheiro de volta. Né? Então, e sempre também conseguimos gerar todos os empregos necessários para cada um dos aplicantes nos nossos projetos. Então, a gente tem aí um histórico exemplar dos nossos projetos. Né? Então, a pessoa que vai fazer a aplicação, ou a família, eles têm que fazer uma pesquisa muito boa sobre o histórico do centro regional e também, dentro daquele centro regional, quais projetos que eles oferecem como opção e olhar cada projeto antes de escolher. Né? Então, você mencionou projeto rural. Né? Tem projetos rurais, que são uma categoria nova, que surgiu em 2022, e tem projetos não rurais, né? Que são feitos em áreas urbanas, mas áreas de alto desemprego, que também é a intenção do Departamento de Imigração, ou do governo dos Estados Unidos, do Congresso, de levar investimento para aquelas áreas. Por isso que eles querem que esse investimento seja em áreas de alto desemprego ou em áreas rurais, né? Ou em projetos de infraestrutura, que é uma outra categoria. Então, esses projetos rurais, eles têm o benefício de um processamento acelerado, que é uma nova categoria que foi criada em 2022, e realmente o Departamento de Imigração está entregando esse processo acelerado. Então, tem várias opções para as pessoas escolherem, dependendo do seu timing, né, de mudança para os Estados Unidos, ou se eles já estiverem nos Estados Unidos, como você falou, que isso também é permitido. E uma dúvida, esse processamento acelerado, como que funciona? Porque a pessoa investiu o dinheiro hoje, então vamos supor, eu paguei todas as taxas e separei 800 mil dólares para investimento.
coloquei o dinheiro lá na conta da Golden Gate ou da construtora? Qual que é quem que recebe esse dinheiro direto? Sim, Da tem uma Golden Gate. conta que é criada, uma conta de escrow, que é uma conta garantida, né, que é criada para cada projeto. Então, a gente já está agora no nosso 19º projeto, né? Então, cada um dos projetos tem a sua conta no banco para receber aquele depósito que depois isso vai ser transferido para a construtora para aplicar na geração de empregos, etc. Então, respondendo sua resposta longa, mas não é uma conta da Golden Gate Global, é a conta daquele projeto. Então, uma empresa limitada, né, uma LLC, é aberta para aquele projeto novo, cada vez que a gente lança um novo projeto. Tá, e aí, quanto tempo leva até eu conseguir, por exemplo, o EB5? Eu só preciso de 2 anos e aí eu já posso conseguir o EB5? Enfim, 2 anos a partir do momento que eu deposito o dinheiro, faço o investimento? Ou costuma demorar mais? Tá. E o que A é esse partir do processamento momento... acelerado, né? Acho que Certo. para conectar ali. Uhum. A partir do momento que o dinheiro é aplicado na obra, né, que para começar a contar aqueles 2 anos da geração de empregos, então a geração de empregos sempre tem que ser 2 anos, independente de se o seu visto for aprovado mais rápido ou mais lento do que isso. Tá? Então, aquela documentação para comprovar que os empregos foram gerados, ela tem que ser gerada ali durante um período de 2 anos. A parte do tempo de processamento. Então, se a pessoa escolher um projeto rural, que tem um processamento prioritário, geralmente a média está em 12 meses de aprovação. A gente já teve cliente que em 5 meses, o 526, né, que é o primeiro formulário que eles usam para aplicar o começo do processo, foi aprovado. Outros podem demorar até 14 meses. Então, um projeto rural é um processamento acelerado que, para fins de imigração, 12 meses é bem, bem rápido, né? Então, esse é um projeto rural. Num projeto não rural, aí é o dobro do tempo. Aí demora entre 18 e 24 meses para ter essa aprovação do Green Card. Então, quando esse Green Card ele é aprovado, aí a pessoa, basicamente, se ela está aqui no Brasil ainda, ela recebeu a aprovação daquele formulário 526, e aí ela vai marcar uma entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro, que é o único consulado que faz entrevistas para vistos imigratórios, né, para vistos não temporários. E aí ela vai para o Rio de Janeiro, faz essa entrevista, recebe o carimbo no passaporte, e ali já significa o quê? Que ela já está com o EB5 aprovado e ela tem que entrar nos Estados Unidos em, no máximo, 6 meses a partir da data daquele carimbo. Então, basicamente, a família tem que estar preparada para, tipo assim, marcou a entrevista, ela sabe que depois de 6 meses daquela data da entrevista, ela vai ter que estar dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, aí ela já entra nos Estados Unidos e pronto, ela já é um residente permanente, né? E se ela fizer esse processo de dentro dos Estados Unidos, aí tem são pequenas diferenças, mas fazendo via rural ou via não rural, os timings são mais ou menos esses, 1 ano ou 2 anos. Tá, então assim, deixa eu ver se eu entendi. O gatilho para eu conseguir o visto EB5 é eu fazer o depósito daquele dinheirinho ali numa conta escrow, por exemplo, e dar entrada no pedido do visto, né? Isso. E aí posso ter aprovado mesmo antes de ter gerado os empregos, ou isso, é isso mesmo, né? E o gatilho para eu conseguir o Green Card uma vez que eu sou portador do visto EB5, eu consigo, conseguindo comprovar que eu gerei 10 empregos por 2 anos, né? Pelo menos 10 empregos por pelo menos 2 anos, aí sim eu posso ser aprovado, né, para o Green Card. É isso mesmo? Uhum. Sim, esse visto EB5 já é um Green Card temporário, né? É o que eles chamam de Conditional Green Card, um Green Card condicional. Por quê? Você já tem os mesmos poderes que um Green Card permanente te daria. O único problema é que você ainda não comprovou a geração dos empregos, que é o objetivo do EB5. Né? Então, aí você vai estar morando nos Estados Unidos já, quando se passarem aqueles 2 anos, você vai receber a documentação da Golden Gate Global e o seu advogado vai começar, então, a última fase do processo, que é tirar aquela pendência que estava no seu Green Card, né? Porque você ainda não tinha comprovado os 10 empregos. Aí, esse último passo, ele demora uns 3 anos, tá? De 2 a 3 anos. Ele é bem, bem lento, mas a família já está morando nos Estados Unidos, ela pode ir e voltar quantas vezes quiser, tá? Não tem restrição nenhuma de entrada e saída.
em termos né, de viajar, pode viajar para onde quiser. O importante é manter aí pelo menos 6 meses de moradia dentro dos Estados Unidos, em média, se ela tiver a pretensão de aplicar para a cidadania depois, tá? Tá. Porque já começa a contar o tempo de moradia para pedir a cidadania. Sim, esse green card temporário ou condicional, quando você pisar nos Estados Unidos com esse carimbo no seu passaporte de EB5, já começa a contar os 5 anos. Né? E aí você recebendo, então, o green card permanente, basicamente não muda nada para você, você tem os mesmos benefícios, a única coisa é que aquele green card permanente ele vale por 10 anos. Né? Então aí não tem mais nenhuma pendência, aí você pode morar pelo resto da vida nos Estados Unidos com aquele green card, só renovando ele a cada 10 anos. E se cada membro da família tomar a sua decisão independente de fazer a cidadania, eles podem fazer isso depois de 5 anos ou mais para frente. Né? Aí, por exemplo, se os pais não quiserem virar cidadãos por, sei lá, querem aposentar e voltar para o Brasil ou mudar para algum outro país, eles podem fazer isso, né? E deixar de ter os seus green cards, né? Isso eles podem fazer. Mas se os filhos quiserem fazer cidadania e continuar nos Estados Unidos para o resto da vida, podem fazer também, ou conseguindo a cidadania, podem mudar para o Brasil e ainda manter aquele status, né? Então, quem tem o green card tem que pesar isso. Se um dia precisar sair dos Estados Unidos e ficar uma temporada muito longa fora dos Estados Unidos, pode perder o green card. Mas a cidadania não tem esse problema. E isso é uma regra que se aplica tanto para o green card temporário, provisório, quanto para o permanente, né? Se eu conseguir o green card permanente e eu fico 2 anos no Brasil, eu posso perder esse green card. Sim, exatamente. Pode perder o green card. Legal. Tem uma pergunta que veio aqui do Instagram, do Diego. Ele falou assim, desculpa se já foi falado, perdi algumas partes, mas a entrevista consular para o EB5 segue o atraso, entre aspas, né, similar ao existente hoje para o EB2NIW? Não, boa pergunta. Então, cada categoria de visto tem a sua fila, né? E não só isso, cada fila de cada categoria tem os seus atrasos ou não atrasos por país, né? Porque tem uma cota por país dentro de cada tipo de visto. Então, né, para um visto L1 ou F1 ou J1 tem os seus limites de números de aplicantes, de aplicantes por país, etc. E a mesma coisa para o EB5, né? Por exemplo, para a China e para a Índia tem uma certa fila, tá? Porque tem muitos aplicantes desses 2 países. Eles são a grande maioria dos peticionários de EB5. Já para o Brasil não tem, né? Então, não tem espera nenhuma. Né? Inclusive, para o brasileiro que já está morando nos Estados Unidos, se ele quiser fazer o EB5 em vez do EB2NW ou qualquer outro tipo de visto, é um processo mais rápido, geralmente. Por quê? Porque não tem esses atrasos. Né? O EB2NW, por exemplo, é um tipo de visto que tem um backlog já, então as pessoas ficam esperando aí, às vezes por 2 anos, sabendo que o processo está aprovado ou está quase aprovado, mas eles estão na fila, né? Tem um que eles chamam de current date, né? Então ainda não está current para eles. Já no EB5 não tem esse problema. Então, se uma pessoa está nos Estados Unidos, e eu já tive cliente nesse caso, aplicou para um outro tipo de visto e não está aguentando mais, a incerteza, a espera, e ele tinha os valores para aplicar para o EB5, então começou o processo EB5 em paralelo. Né? E aí já entrou com um processo de ajuste de status, que é permitido para o EB5. O que é o ajuste de status? Que eles chamam de Adjustment of Status. Quando você já está nos Estados Unidos com um visto de estudante ou de trabalho, ou qualquer outro tipo de visto, que é de não imigrante, e você vai ajustar o seu status de não imigrante para imigrante. Então, nessa transição que, às vezes, tem um atraso, dependendo da categoria do visto. Já para o EB5 não tem. Então, se uma família quiser fazer o ajuste de status lá, eles conseguem o Employment Authorization Document, né, que é a permissão de trabalho, em questão de 3 a 6 meses, tá? É super rápido.
E eles conseguem também o Advance Parole, que é o documento de viagem, para eles poderem entrar e sair dos Estados Unidos, né, sem problema nenhum, sem precisar de renovar o visto que eles já tinham, em uns 6 a 9 meses. Tá? Então, é um processo que acontece mais rápido do que o EB5 em si, mas ele acontece concomitantemente. Então, uma família nos Estados Unidos, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer a aplicação concomitante. Então, aplica para o EB5 e, no mesmo tempo, no mesmo dia, aplica para o ajuste de status para já receber a permissão de trabalho e a permissão de viagem. E muita gente faz isso meio que às pressas, né? Há uns 2 anos e meio atrás, houveram muitas demissões nas Big Techs. Não sei se vocês lembram do Google, Amazon, demitiram muita gente, então tinha muita gente nos Estados Unidos que estava trabalhando para essas empresas, e quando você está com o H1B e você é demitido, você tem até 60 dias para conseguir um outro trabalho numa empresa que esteja disposta a patrocinar o seu H1B, e se você não conseguir, você tem que sair do país, né? Então, é um tempo muito curto, é muito arriscado, então muita gente correu, tinha suas economias, correu e aplicou para o EB5, porque aí poderia respirar aliviado e, né, manter a sua vida nos Estados Unidos e procurar um outro trabalho, ou abrir uma empresa, ou ir para a área acadêmica, né, sem preocupar com problemas imigratórios. Legal. Cara, e é muito... Tem muita sigla, né? Uma sopa de letrinhas. Então, para quem está chegando nesse mundo, é um negócio novo, né? Sim. Como que as pessoas podem entrar em contato com você para, se tiverem interesse, tiverem perfil e tiverem seriamente pensando no EB5, né? Pelo LinkedIn, como é que você prefere? Tá. O meu LinkedIn, né? Depois a gente pode mandar e-mail para as pessoas que se inscreveram. Fernando Guerreiro, basicamente, linkedin.com/. Fernando Guerreiro. Meu e-mail é fguerreiro, o Guerreiro é sem a letra I, então fguerreiro@3gfund, 3, né, número 3, a letra G, né, porque são GGG, Golden Gate Global, então 3gfund, de fundo.com. Então, fguerreiro, tudo junto, @3gfund.com, ou podem visitar o website, é br.3gfund.com, e ali tem todas as informações sobre B5, tem o meu contato, e a gente pode marcar uma conversa e eu entre em mais detalhes sobre o processo EB5, valores, custos, projetos atuais e últimas novidades desse mundo do EB5, que sempre tem alguma coisa nova acontecendo em termos de projetos em lugares diferentes. Para brasileiro até que não muda tanto, mas para quem é da Índia ou da China sempre tem alguma variação aí nas filas de espera para visto, filas de espera para aprovação, para ajuste. Então tem algumas novidades acontecendo. Perfeito. Fernando, obrigado imensamente pelo seu tempo e por trazer tanta luz aí sobre esse assunto que é pouco conhecido dos brasileiros, né? Então, eu, pelo menos, eu lembro que quando eu fui pesquisar um pouco sobre vistos, e aí eu acabei conhecendo um pouquinho do EB5, eu tive que fuçar em muito site, muito site, e principalmente sites americanos, né? No Brasil, em português, assim, como a gente tá falando, eu nunca tinha ouvido falar tão claramente sobre o EB5. Então, obrigado por compartilhar aí seu conhecimento, e espero que vários brasileiros consigam, através do seu trabalho aí, o visto EB5 nesses projetos de investimento. Obrigado, viu? Ótimo. Obrigado. E, Marco, antes da gente se despedir, gostaria de perguntar para você. Eu fiz a minha aplicação para o MBA lá nos Estados Unidos, né? Então, eu utilizei serviços como o seu para estudar para o GMAT e aprender como fazer uma aplicação, etc. Então, eu queria ouvir um pouquinho, né? Que tem algumas pessoas que me seguem, que estão vendo essa live, que gostariam de saber, então, né, quais os tipos de serviços que você cobre nesse auxílio para aplicação para o MBA. Com certeza. Isso é muito engraçado. Várias vezes, às vezes eu estou entrevistando ex-alunos meus, tal, para contar do que de sucesso, tal.
eu vou me despedindo no final, a pessoa fala, não, mas Marco, fala do seu serviço, fala do seu negócio, eu esqueço totalmente, assim. Mas, assim, eu sou fundador do MBA No Brainer, quem quiser pode acessar o site mbanobrainer.com. Tenho preparação voltada para testes, então, especialmente GMAT. Eu comecei preparando pessoas para a prova do GMAT, que é um teste obrigatório para quem vai fazer... Obrigatório não, ele é uma das opções de testes, mas a principal opção de teste para quem vai fazer aplicar para um MBA fora do país, Estados Unidos ou Europa. Hoje em dia eu atendo também alguns alunos que estão se preparando para provas alternativas, como o GRE ou o Executive Assessment, que também são substitutos possíveis ao GMAT. Então, esse é o meu foco principal, né? Tenho bastante experiência com a prova, eu mesmo fiz a prova e fiquei numa nota, num percentil 99, assim. Então, um percentil muito, muito alto. E hoje eu passo esse meu conhecimento sobre a prova de preparação do GMAT para muita gente. Então, o processo de application para um MBA, para quem quer ir migrar para os Estados Unidos, por exemplo, pelo caminho mais tradicional, né, que existe menos investimento no início. Então, para alguém que vai conseguir o visto F1 de estudante, para depois participar do sorteio para o H1B, para depois conseguir o Green Card, ele é um processo de preparação que exige algo em torno de 1 a 2 anos, em média. Então, as pessoas se preparam por cerca de 2 anos para conseguirem fazer o pacotinho de documentos para enviarem para as escolas e serem aceitos, né? Para quem quiser saber mais detalhes sobre o processo de MBA, na semana que vem, eu vou fazer uma semana do MBA no exterior. Então, eu vou dar muitos detalhes sobre tudo que é necessário para conseguir alcançar um MBA fora do país. Então, já fica o convite para quem quiser participar com a gente. Venha assistir a nossa semana do MBA no exterior. A gente vai estar ao vivo tanto no YouTube, quanto no LinkedIn, quanto no Instagram. Tá bom? Então, obrigado pela pergunta, inclusive, tá? Mas essa é a minha expertise aí na preparação para a prova do GMAT e outros testes padronizados. E é super importante fazer essa preparação, né? Porque tem muita pesquisa envolvida em qual universidade estudar e tal, mas antes disso você tem que pesquisar como chegar em qualquer uma dessas universidades, né? É um processo longo, mas com, né, o auxílio correto é bem alcançável e é uma experiência depois que você entra. Difícil também de sair das universidades, que elas são muito exigentes nos Estados Unidos, então é tão difícil sair como entrar, mas é super rewarding, né? Então traz uma satisfação muito grande, um networking fantástico, abre as portas não só, né, de empresas nos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Então é um processo que melhor começar logo, porque quanto mais informação a pessoa tiver sobre o processo, sobre o que tem que estudar, sobre que universidades pesquisar, quanto mais informação, melhor vai ser a tomada de decisão nos próximos meses aí para tirar esse projeto da gaveta. Com certeza, e inclusive o GMAT, né, a prova padronizada, acaba sendo o que consome 50% ou mais do tempo de preparação da documentação para aplicar para um MBA. Então é bom começar logo, quanto antes, melhor. Então já fica o convite para quem quiser participar da semana do MBA no exterior, semana que vem. E olha só, a gente tem um comentário aqui da Jaqueline, ela disse, obrigado, excelente opção para o Green Card e futura possibilidade de cidadania americana. Massa, perfeito. Então ela comentando aqui pelo LinkedIn. Obrigado, Fernando. Jaque, pelo comentário, obrigado a todos por assistirem. Prazer falar com você, Marco, e sucesso aí na semana que vem no evento. Obrigado. E uma ótima iniciativa para ajudar os brasileiros a entenderem como funciona o MBA e o GMAT. O prazer foi todo meu.